Olá, amados, graça e paz, boa noite a todos. Como é que vocês estão? Espero que tudo vá bem. Que bom estarmos reunidos aqui para mais um tema, dando continuidade aos gigantes mentais. Eu sou um filho amado, em recuperação da grosseria, da baixa autoestima e também lidando com as feridas e traumas da infância. Nós estamos nessa série Gigantes Mentais, possivelmente terá um terceiro, mas esse ficará só disponível no YouTube, lá no CR Hermelino. Então, para você acessar e também indicar para outras pessoas, esse terceiro só ficará lá disponível no canal do CR Hermelino no YouTube. Beleza? Nós vamos dar continuidade aqui nesse segundo. Nós vamos se basear aqui pelo princípio 7, diz assim: reservo diariamente um tempo com Deus para autoavaliação, leitura da Bíblia e oração, a fim de conhecer a Deus e a sua vontade para a minha vida e obter força para segui-lo. O passo 11 diz: procuramos através da oração e da meditação melhorar o nosso contato consciente com Deus, pedindo apenas conhecimento de sua vontade para a nossa vida e força para realizá-lo. A palavra de Deus diz em Colossenses 3,16 que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem, instruam uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Esse tempo, irmãos, que a gente fala sobre reservar tempo para autoavaliação e meditação, é um tempo que faz parte do nosso processo. Um processo de vitória, um processo de avanço. Então, por isso, nós estamos aqui combatendo, tá? Então, há textos que ficarem serão para meditação e para combate. Então, você, no seu tempo diário, conforme você atrai tempo para você, separa tempo, na verdade, com o Pai de amor que nós temos, somos filhos amados, essa iluminação da palavra vai nos levar a ver a verdade e combater com eficácia. Amém? Então, esse é um tempo para meditar, isso faz parte do processo nesse programa. O que visa o Celebrando a Recuperação? É um programa que celebra a vida, não os comportamentos. Não ficamos aqui agigantando enroscos, mazelas, aos hábitos, e sim priorizamos um relacionamento saudável com o Pai Celestial, uns com os outros, e uma vida saudável nas nossas emoções, na nossa vida espiritual e até mesmo física. Então, isso é o que visa esse programa. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda e avancemos aqui para esse tempo. Gigantes mentais. Esse gigante mental chama-se indolência. É um gigante mental que torna as pessoas insensíveis, impassíveis e indiferentes diante das circunstâncias, já sejam boas ou más. Com facilidade perdem o ânimo, são egoístas e não ajudam necessitados que estão ao seu redor, ao seu entorno. São passivas, frias, calculistas, imorais e apáticas, e geralmente terminam seus dias sozinhos e se sentem abandonados. O gigante mental da indolência impede a gente de reter a palavra de Deus, olha isso. Então, para meditar, Provérbios 12, 23, 25 e Tiago 4, 17. Para combater, Eclesiastes 10, 1, versículo 1 e 2. Amém? Então esse é o gigante da indolência. Vamos derrubar. Só lembrando, como nós falamos a semana passada, quando nós lembramos da palavra de Deus lá em 1 Samuel 17, que fala sobre o gigante Golias, que ele vestia uma armadura de bronze,
aquilo era condenação, a sua mentalidade era de condenação, ele era revestido de condenação. E é esse tipo de mentalidade que nós estamos aqui derrubando. Davi veio com uma pedra, a pedra é a palavra, ele foi com uma palavra e pum, atirou bem na fonte daquele gigante. Então, quando nós falamos da palavra, ela tira bem aqui, ó, na fonte e derruba esse gigante mental. Amém? Só aqui para acrescentar. Mais um gigante mental da culpa. A culpa cria uma ferrugem nas janelas da memória. Esta ferrugem se espalha rapidamente, apoderando-se de nossa mente. Muitos de nós nos sentimos culpados com bastante frequência, levando-nos um domínio de alta destruição, dominados pela alta destruição, com pensamentos repetitivos que nascem quando cometemos um pecado que consideramos grave ou quando fazemos algo que gostaríamos de não fazer. A culpa nos deixa sob tremenda pressão, gerando muitos efeitos colaterais negativos. Para meditar, Lucas 7, 44, 48, tem uma história bem bacana lá para meditar. Para combater, Romanos 8:1 e Romanos 8:31 e 1 João 3:19, verso 20 também. Amém? Então tem aqui sempre para meditar e combater no seu tempo de autoavaliação, meditação, né? Você com o tempo vai ver as histórias e ter um relacionamento íntimo aí com o papai. O gigante mental do temor. O temor ao mundo nos mata. O temor a Deus nos leva a ter uma vida abundante. Quem falou isso foi Gladys de Veron, é uma escritora muito conceituada. A Bíblia menciona 365 vezes a palavra temor. Significa que todos os dias, olha aqui isso que é interessante, do ano podemos experimentar o temor. No entanto, também teremos 365 vezes chances e oportunidades para vencer esse gigante do temor. O temor gera sentimento de instabilidade, de incapacidade e nos leva a rejeitar novos desafios, né? Então nós precisamos ter aqui um combate contra isso. E também diz aqui, ó, são pensamentos negativos que vai acontecendo, quando acontece fica assim, um pensamento de como vai acontecer alguma coisa ruim. Então você está naquele dia e vem aquele pensamento ruim, é um temor. Pensando que vai acontecer algo, a gente antecipa o que não aconteceu. Muitas pessoas falam, o que eu temia acontecer, confirmado foi. O que eu senti aconteceu. Porque a pessoa atrás diz também, acho que Lamentações fala sobre que aquilo que eu temia me acontecer, me aconteceu. Mas o salmista diz, Deus é a minha luz, é a minha salvação. A quem eu temerei? Ele pergunta. Estamos em Cristo Jesus. Portanto, a nossa vida se dá a respeito de vivermos uma vida saudável e plena, guardada nele. Amém? Para meditar, João 6, 16, 21. Para combater o gigante dessa mentalidade de temor. Josué 1:9 e Jeremias 29:11, nossa palavra rema aqui. O gigante mental da imoralidade sexual. Esse é mais um gigante que nós precisamos combater. O ser humano precisa de limites, porque sem limites corrompe o seu coração. Mais uma frase dessa escritora Gladys de Veron. Somos seres sexuais por natureza. A nossa existência aconteceu por um ato de intimidade de nossos pais. O inimigo sabe desse mistério. E aí ele tenta lutar contra isso, tentando
mudar essa realidade, perverter essa verdade de que nós viemos de uma relação de pais, aliás, de mãe e pai, né? E ele tenta perverter isso, trazendo outro sentido. Então, assim, ele traz autodestruição se perverter esse caminho. A sexualidade faz parte da vida humana, independente da nossa religião. Como cristão, não podemos perder em nossa sexualidade, nós não estamos perdendo em nossa sexualidade. Nós somente devemos aprender a desfrutar dela verdadeiramente, de maneira correta. Então, quando nós perdemos a sensibilidade correta que existe nessas perversões mentais, daquilo que vejo, aquilo que posso assistir, trazer compulsões, é porque algo está fora de um padrão na nossa mente. Algo está fora daquilo que foi feito em Cristo, ou seja, nós nascemos de pai e mãe. Então, a partir dali, nós precisamos reconstruir esse entendimento e ver que somos amados e ver que fomos cuidados de uma maneira e que não precisamos de perverter ou de deixar se perverter com esse gigante que tenta bagunçar a nossa mentalidade e nos levar a uma deficiência a respeito da nossa vida sexual ou de como nós devemos ter confirmações dos nossos prazeres, e sim desfrutar de maneira correta. Casado, você que é casado vai desfrutar disso num relacionamento saudável com a esposa. O que é solteiro, a Bíblia diz que ele cuide como agradar a Deus, né? Então, para meditar, 1 Tessalonicenses 4, capítulo 4, versículo 3 ao 5, Mateus 5, 27 ao 29, e também para combater esse gigante, 1 Coríntios 6, 18 e o 19. Agora, mais um gigante mental atormentador do passado. Sabe aquelas atormentas do passado? Então, há uma frase: não deixe seu passado invadir o seu presente. Uau! Frente às lembranças do passado que tentam nos atormentar tanto, aprendemos a usar tudo o que aconteceu em nosso passado e trazemos, nós vimos na vida do passado, aprendemos tantas coisas lá que não foram boas e geralmente nós trazemos ela para o nosso presente. É quase que inevitável. Mas nós devemos lançar fora. Ao viver essas experiências atormentadoras, fará com que o resto da nossa vida fique também tomada pelo caminho de uma atormentação. Então nós precisamos se utilizar de criação, de coisas novas, de tempos novos, de tomar decisões novas, e isso vai enterrando o passado. Ou seja, se eu não meditava muito na palavra, hoje eu posso ler a palavra, eu vou enterrar vários pensamentos errados. Quando eu também compartilho em um lugar seguro como esse, com pessoas que têm entendimento, eu geralmente estou tirando o lixo e enterrando ele, né? Então isso vai aliviando essa tormenta. Medite em Filipenses 3, versículo 13 e 14, para combater esse gigante. Isaías 43, versículo 18 e 19, e Salmos 139, versículo 14 ao 17. Vamos a mais um gigante mental aqui. Mais um gigante mental da altivez que se opõe à mansidão. A gente poderia chamar isso de ira, né? Então, vamos aqui. O gigante mental da altivez tem um poder devastador sobre a mansidão. Parte do fruto que vem da onde? Do Espírito Santo, a mansidão, né? Esse gigante gera na mente das pessoas pensamentos de soberba e de orgulho, para impedir que a mansidão possa se manifestar em nossa vida. A mansidão, como parte do fruto do Espírito Santo, precisa se tornar parte do nosso caráter para que possamos combater espontaneamente quando se apresentar a necessidade, transformando a nossa forma de ver e de pensar e saber e agir. Então, isso precisa ser um fruto que vem do Espírito.
Nós precisamos saber que lá nos frutos do Espírito, como diz em Gálatas 5:16, se eu não me engano é Gálatas 5:22. Então fala sobre os frutos do Espírito. Medite nisto, Gálatas 5:22, porque lá também tem o domínio próprio, a maneira que eu posso lidar com questões que eu não preciso soltar no momento errado, que eu não preciso falar em lugares errados, para a pessoa errada, porque vai sair de forma soberba, vai sair de forma dura, e isso cria intrigas, cria brigas, e é dessa maneira que nós precisamos combater. Temos aqui o fruto do Espírito para nos ajudar, né? Medite também em deixa eu ver aqui, Tiago 4:6 para combater, e Gálatas 5:22. Amém? Esses são textos que vão trazendo referência para nós ajudarmos a combater esse gigante. 1 Pedro 3:15-16, também medite nesse texto. Mais um gigante mental, esse aqui é terrível, gente. O gigante mental da indisciplina, a indisciplina mental. A indisciplina mental gera confusão, porém a perseverança nos permite reavaliar os nossos pensamentos e avançar, né? Então a perseverança nos ajuda, nos reeduca, né, para posicionamentos mais corretos. A estrutura de pensamentos é muito complexa, pois muitos estudiosos desta área têm infinitos livros e métodos para ajudar a liberar a mente de todos os seus inimigos. Os gatilhos, que são todo o tempo ativados, e eles persistem por estímulos externos, ou seja, aquilo que eu olho, onde eu passo, onde eu vejo, eles persistentemente eles agem, eles destravam lá, e vão engatilhando e vão acionando pensamentos. O assunto é saber como não permitir o controle do gigante, da indisciplina mental, ficar todo o tempo sendo atuante. Isso é um desafio, porque ele vem e age no inconsciente, né? Lembra daquela válvula DCD, duvidar, criticar, né? E determinar? Isso nos ajuda também, porque essa indisciplina mental, ela gera desmotivação, ela tenta desordenar, causar desordem no nosso pensamento, gerando ansiedade e caos internamente nos nossos pensamentos. Isso vai gerando desmotivação, tira-nos de sonhos, rouba a nossa energia, né? Então esses pensamentos lutam constantemente. Como realinhá-los? A palavra de Deus diz para nós meditarmos, Mateus 15, versículo 18 e 20. Mas perceba antes, para que você medite com sabedoria, 10 falhas da mente indisciplinada. Falta de domínio próprio, falta de pensamentos bem dirigidos, falta de fé, falta de convicção na palavra de Deus, falta de prudência, falta de concentração, falta de ousadia, falta de responsabilidade, falta de motivação, falta de diligência. São apenas 10 das situações que geram essas falhas na mente indisciplinada. Como combater? 1 Coríntios 9, 24. Isso nos ajuda a combater esse gigante mentiroso da indisciplina. Vamos para mais um gigante da intolerância, que se opõe à paciência. Olha isso. O gigante mental da intolerância tem um poder devastador sobre a paciência. Parte do fruto do Espírito Santo, este gigante gera na mente das pessoas de impaciência, de aspereza e de inconstância para impedir que a paciência possa manifestar em nossa vida. A paciência é como parte do fruto do Espírito Santo. Precisa se tornar parte do nosso caráter para que possa brotar espontaneamente
quando se apresente necessidade, transformando a nossa forma de ver, pensar, de falar e de agir. É como também no da mansidão. Para meditar, antes quero deixar uma frase. A paciência é como uma árvore, com raízes amargas e frutos doces. Olha isso. Meditando na palavra de Romanos 5, versículo 3 ao 5. Então, para uma boa reflexão, uma das áreas mais fracas do nosso caráter é a falta de paciência. Alguém falou, a paciência é como uma árvore, como raízes amargas e frutos doces. Interessante esse ditado popular. Ele descreve uma verdade, pois dentro de nós podemos ter todo tipo de pensamentos encontrados diante das dificuldades, mas conseguimos vencê-los. Os resultados serão frutos doces. Se conseguimos vencer, os resultados serão frutos doces, agradáveis e bons, que se verão refletidos em nossas atitudes. Amém? Então a paciência, ela é um fruto do Espírito também, mas a intolerância é algo devastador. Precisamos ser atentos. Como combater esse gigante que se opõe à paciência? Tiago 1, versículo 2 ao 4. Quero já ler esse aqui para fechar. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por adversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz paciência. A paciência deve ser ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros e sem falta de coisa alguma. Amém? Então, esses são alguns gigantes mentais. Teremos a terceira série, mas você acessará pelo YouTube a semana que vem. Pergunta para a sala de partilha. Esse programa tem te ajudado a combater e discernir quais áreas da sua vida? Então, aqui é um trocadilho, né? São duas perguntas em uma. Então você medite sobre isso ao ver esse vídeo, ao ouvir um louvor. Tenha um tempo, irmão, de meditação com a palavra. Esse programa é centrado em Cristo, então é necessário que nós desfrutemos dessa palavra, independe da sua religião. Nós não estamos aqui falando de religião, nós não estamos aqui chamando para um prédio de igreja, mas sim para que você viva e desfrute de saúde. E para isso precisamos meditar em toda a verdade. É a palavra de Deus, ela é viva, ela é maravilhosa. Aqui, ó, está aqui a Bíblia do Celebrando a Recuperação, que nos ajuda também. Em breve teremos aqui o blusão do CR, a Bíblia e mais outros materiais nos cultos de domingo. A quem puder se achegar aqui, nos procure ou nos procure pelos contatos. Nós assim estamos aqui para servi-los. Até já, uma boa partilha na sua sala. Amamos vocês. Até já.